como he dicho, me gustaría hablar sobre cómo escuchar la voz de Dios. Sabe, gente, muitas pessoas adoram a um Deus silencioso. Sabem que Deus está aí, pero permanece callado. Pensam que Deus não habla. E há inclusive uma linha teológica, pode poner aí, como escuchar a voz de Deus. Vamos ler este texto de Job 33:14. Job 33:14 diz: Deus nos habla uma e outra vez, aunque não lo percibamos. Vamos falar todos juntos desse texto? Deus nos habla uma e outra vez, aunque não lo percibamos. Uau! Deus habla de uma forma, de outra, uma vez, outra vez e muitas vezes não lo percebemos. Então, eu queria falar que Deus quer escuchar, Deus quer ter uma relação contigo. Já hemos falado de uma relação iada. Iada é um termo grego que quer dizer relacionamento íntimo. Quando fala na Bíblia que Adão conheceu a sua mulher e ela teve um filho, usa a palavra iada. Ou seja, Adão teve relações íntimas com Eva e ela concebeu, deu a luz a um filho. É este tipo de relacionamento que Deus quer ter com nós outros. Um relacionamento íntimo. Por isso a igreja é chamada de la novia de Cristo. Nós outros somos a novia de Cristo. E Cristo vem para buscar sua novia. E lo que Deus quer, a ideia de haver criado o homem desde o início, era ter uma relação, era ter uma amistade. Se vamos ler o livro de Gênesis, vamos ver que todos os dias, em la viração del dia, quando o dia se cambiava por las 6 da tarde, porque para os judíos um dia começa às 6 da tarde, hoje às 6 da tarde vai ser lunes para eles. Então, este horário, Deus mesmo se apresentava e venia falar com Adão e com Eva. Saber como havia ido o dia, como seria nosotros. Pero se apresentava, até que um dia, depois que Eva comeu da manzana, do fruto, nadie sabe que fruto era, pero Apple diz que era a manzana. Nova York diz que era a manzana. Assim que, quando Eva desobedeceu a ordem de Deus, e Deus vino para falar com eles se esconderam, porque não podiam ter relação, porque haviam pecado. Pero o que quero deixar claro, que tu entendas, é que Deus te ha criado a mim, para ter relação de amistade. E como é uma relação de amistade? Quando dois amigos se encontram, falam com liberdade um com o outro. Eu tenho amigos que vejo a cada 3, 4 anos, mas quando nos encontramos parece que a conversa que hemos tenido há 4 anos sigue. E não há nenhum, como se diz? Não há nenhuma cambio. Nenhum câmbio, não, pero não é uma formalidade. Há uma intimidade e não formalidade. Pero há um grupo que se chama os sessionistas. Os sessionistas acreditam que Deus não habla hoje. Deus já não habla mais. São as pessoas que não creem que Deus continua falando e fazendo milagres hoje em dia. Eles continuam falando sobre a suficiência das Escrituras, afirmando com ele que Deus não necessita falar com nós outros. Então, os sensacionistas são um grupo de teólogos que dizem que Deus já não fala, o que Deus tinha que falar está na Bíblia, assim que não fala mais hoje. Entende?
e se baseiam no texto de 1 Coríntios 13, 8, que diz, podemos poner aí 1 Coríntios 13, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el don de línguas será silenciado e el conhecimento desaparecerá, porque conhecemos e profetizamos de maneira imperfeita, pero quando llegue lo perfeito, lo imperfeito desaparecerá. Então, eles dizem que lo perfeito é o canon, os livros sagrados da Bíblia, já é perfeito, não necessita que Deus hable. Então, Deus não habla, mas para este grupo de pessoas. Pero o texto de Coríntios 13 não habla que o perfeito é o canon, a Bíblia. Não. Diz, quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, quem é o perfeito? Jesus. Quando Jesus volver para buscar seu povo, aí sim não haverá mais profecias, nem línguas, nem conhecimento. Agora, as profecias, línguas e conhecimentos, todos são os dones que têm relação com el habla, com el hablar. E isto é verdade, todos cessarão. Pero quando? Quando a perfeição chegue. E quem é a perfeição? É Deus, Jesus, que vendrá buscar seu povo. Então, irmãos, há três coisas que as profecias, língua e conhecimento estão acá vigentes no dia de hoje. Queremos que Deus continue usando profecias, línguas, conhecimento para três coisas: para entendimento de parte de Deus. Efésios 1:17 diz: pido que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Padre glorioso, les dê o espírito de sabedoria e de revelação. E aí se refere a entendimento. Esta parte aqui é de outro dispositivo, diapositivo. Então, entendimento vem através de profecia, línguas e conhecimento. O segundo ponto, o mensagem, trazer claridade ao mensagem de Deus. Para isso existem línguas, profecias e conhecimento. 1 Coríntios 4:26 diz: que concluímos, irmãos? Que quando se reúnem, cada um pode ter um hino, uma enseñanza, uma revelação, ou seja, uma mensagem de parte de Deus, mensagem de línguas ou uma interpretação. Então, Pablo estava dizendo que estes dones continuam existindo. Para quê? Para que a mensagem tenha claridade por parte de Deus. E terceiro, direção de parte de Deus também. Gálatas 2:1-2 diz: 14 anos depois subi de novo a Jerusalém, esta vez com Barnabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação. E a palavra revelação aí se refere à direção. Fui em obediência a uma ordem de Deus, a uma direção de Deus. Então, Deus continua falando nos dias de hoje através de profecias, línguas e conhecimentos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Deus também quer falar contigo. Infelizmente, nós outros venimos de uma mentalidade clerical. Eu vou dizer o que é uma mentalidade clerical. É aquela ideia de que Deus só fala com o pastor. Isto é jogar um peso muito grande sobre nós outros pastores. Deus fala com nós outros, mas fala também contigo. Amém. Há pessoas que creem que Deus só habla com os profetas, e Deus habla com os profetas, que só habla com os sacerdotes, que Deus habla com os sacerdotes, também com os líderes, com as pessoas de oração. Claro, pero Deus deseja falar com cada um de seus filhos. O velo do templo, quando Jesus morreu, o velo do templo se rompeu, se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Que agora todos têm acesso à presença de Deus. Todos têm acesso, mas muitos não o utilizam. Porque entendem, não, se Deus tem que falar, vai falar com o meu pastor. É verdade que muitas vezes Deus confirma o que nos está falando através de nossos pastores, mas Deus quer falar contigo. Amém. Deus quer que tu escutes sua voz. Amém. E há pessoas que passam a vida cristiana toda sem gozar desta oportunidade de escutar a voz de Deus. Então, uma coisa é certa: Deus jamais
vai contradizer a sua palavra. Um dos indicativos de saber se a voz que estamos ouvindo é de Deus é ver se concorda com sua palavra. Deus não vai dizer nada que vá em contra a sua palavra. Aunque Deus hable hoje, sua palavra é o clivo, é a balança, é o que dá autoridade. Deus não vai falar. Estes dias um pastor amigo nosso foi visitar um membro de sua igreja que ele havia deixado sua mulher e ido viver com outra mulher, e sua mulher também havia... Bom, estavam assim os dois vivendo em adultério. Então lhe foi dizer: hermano, pero tu és crente, tu sabes o que diz a palavra? E aí o irmão disse: sim, pastor, pero Deus me deu uma autorização especial. Ele disse: tu estás... Enquanto tu não voltas à vontade de Deus, tua vida não vai correr bem, porque está em contra da vontade de Deus. Sabe, irmãos, algumas vezes as pessoas querem dizer: não, pero Deus me dijo que eu posso fazer isso. Pero se a Bíblia está dizendo que não pode, não é que nós outros teremos um código, uma lista de lo que podemos fazer e de lo que não podemos. É que o Espírito Santo está em nós outros, e quando fazemos algo que não está de acordo com a palavra, o Espírito contende contra o nosso espírito que estamos errados. Nadie me dijo que eu não posso sair com outras mulheres, nada me dijo isso, mas eu amo minha mulher e tenho que honrá-la, tenho que honrar a Deus em primeiro lugar, e por isso não vou fazê-lo. Não pode pensar: não, mas eu sou mais bonito que os outros, então é verdade que sim, é verdade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nunca vai contradizer a palavra escrita de Deus. Mas eu já he falado com vocês que há dois tipos de palavra. Quando a Bíblia usa o termo palavra em grego, há dois sentidos. Primeiro, a palavra logos. A Bíblia que temos hoje, é que hoje todos temos Bíblia digital, pero a Bíblia que temos, a Bíblia com luz, esta Bíblia, que tem aqui os 66 livros, esta é a palavra logos. Logos. Logos é a palavra general para todos nós outros. A Bíblia não é uma para mim, outra para ti, outra para outra pessoa, não. Aqui está a palavra de Deus. Ademais, não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Muita gente diz: não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Escrita ao longo de quase 2.500 anos de diferença de um ponto a outro, pero por homens diferentes, pero inspirados por Deus. O que está aqui é o que Deus queria que estivesse. Muitos outros livros foram escritos e apresentados em um concílio para fazer parte, pelos apóstolos decidiram que eram estes, e não há discussão, porque é o que Deus queria. Pero além da palavra, además da palavra logos, há a palavra rema. A palavra rema é uma palavra específica de Deus para você, para ti. Uma palavra que é personal, particular. Como Deus disse tipo para Abraão: sai de tu terra, de tu parentela, e vá para a terra que eu te enviarei. Isso não era uma palavra para todos nós, aunque nós outros saímos de nossa terra, de nossos parentes, e venimos para o lugar. Esta palavra era para Abraão, específica para ele. Quando Deus pediu a Isaac, seu filho: quero que tu sacrifiques a Isaac, tu filho. Não era uma palavra para toda a gente. Nós outros não temos que sacrificar nossos filhos, graças a Deus. Pero era uma palavra específica para Abraão. E algumas vezes Deus nos dá a palavra específica, como foi com nós outros há 1 ano e 6 meses atrás, quando Deus nos disse que abríramos esta igreja em el centro de Málaga. Nós outros não fizemos isto em rebelião contra nossos pastores. Apresentamos o que Deus nos estava falando, os pastores oraram, também entenderam que era o tempo e nos bendeciram. Fomos enviados para abrir. Não é que eu um dia acordo e falo: vou abrir uma igreja. Não, não é assim, a coisa não é assim. Mas era uma palavra rema para nós outros. Então, eu quero diferenciar
la palabra logos de la palabra rema. Pero la palabra rema nunca vai contradecir la palabra logos. Me entende? É uma palavra específica que tu tens que buscar. Lembra que nós outros, ao início deste ano, cada família teve um versículo, escorria um versículo? Não sei se tu te acordas do versículo que é escorrido. Pero eu acordo, eu sei os planos que tenho para vós outros, planos de bem e não de fracasso. Então, isto é uma palavra rema que nós outros tomamos para nós. Pero sabe, irmãos, há algumas coisas que eu quero te dizer que tu necessitas fazer para ouvir a voz de Deus. Primeiro, pode passar, que requerimentos para estabelecer uma vida devocional diária. Nós outros estamos falando sobre esta vida devocional, ter um tempo a solas com Deus. Eu aunque sei que nós outros oramos juntos, eu e quando veníamos no coche para cá, estávamos orando juntos, pero eu tenho que ter meu tempo personal com Deus. E Kátia tem que ter seu tempo personal com Deus. Então, requerimentos para estabelecer uma vida devocional de Deus. Uma boa Bíblia para ler e memorizar. Memorizar a palavra. Ler, não só ler, mas memorizar. Eu hago parte de um grupo de mentoria que toda a semana temos que memorizar um texto da Bíblia. Todos os pastores que estão nesta mentoria. Por que eu tenho que memorizar? Porque quando o diabo vem contra tu vida, muitas vezes não dá tempo de correr a Bíblia. Tu tens que saber aqui. Quando o diabo tentou Jesus no deserto e dizia algumas coisas que eram meia verdade, pero Jesus contradizia com a palavra. Quando ele disse: mira, tu pode falar com estas pedras para que se transformem em pão. Jesus lhe contestou: sim, pero está escrito que nem só de pão viverá o homem. E toma! E quando viram, Jesus rebateu com a palavra. O crente que não conhece a palavra. E por que eu digo uma boa Bíblia? Porque hoje estamos tendo muitas versões da Bíblia. A Bíblia para a mulher, a Bíblia para o homem, a Bíblia para... Não sei. Temos que escolher uma boa versão que te entendas. A mim me encanta a NVI, pero para mim, para ti talvez outra. Te vou dar uma dica. Se tu Bíblia utiliza o termo Jeová, cambia de Bíblia. Porque Jeová não tem nada a ver com o nome de Deus. E já há tempo que as versões mais modernas, aprovadas por linguistas, excluem a palavra Jeová, porque Jeová não tem sentido. A palavra mais cerca do nome de Deus em hebraico é Yahvé, e é só com Y, H, W, e já está, porque eles não utilizavam vogais. Então a gente inventou este nome de Jeová, bom, isso é outro detalhe. Uma boa Bíblia para ler e meditar. Se tu vais empeça por o livro de Salmos, que são fácil, é muito fácil de memorizar, ou por os Evangelhos, pero escorra uma Bíblia para ler e memorizar. Um quaderno ou diário para anotar o que tu recebes de Deus. Mira, hermanos, eu empecé a ser um diário de oração, onde eu converso com Deus. Muitas vezes eu pergunto: Deus, o que tu pensas de mim? E depois ponho a letra D de Deus, escrevo o que sinto. Mira, Caleb, podes melhorar isto, aquilo. Isto é ouvir a voz de Deus. Porque Deus habla muitas vezes sem sonido a nosso coração. Pero habla. Terceiro, uma lista personal de oração. Uma lista por la qual tu vas orar todos os dias. Pode ser o que seja. Um lugar tranquilo em algum lugar de tu casa. Um tempo definido durante o dia. Não deixe para a última hora. Se eu deixo para... É a primeira coisa que hago por la manhã é a oração. Porque se eu deixo para ser por la tarde, acabo por não ser. São tantas coisas. E às vezes clientes que ligam, às vezes estou até como
viernes que até 10 horas da noite, quando terminei, já não teria nem ganas que sentar no sofá, relajar, e acabei por adormecer. Então, um tempo definido durante o dia. Há madres que vão ter esse tempo depois que o filho se vai à escola, porque hasta que esteja na escola, não importa. La madre de John Wesley lo hacía de 2 a 3 de la tarde, cuando los niños estaban, ela tenía 6 hijos, más el trabajo de la casa y todo más, pero de 2 a 3 de la tarde era el tiempo que escogí. Escoja el tiempo. Para mí funciona por la mañana, pero para ti tal vez otra hora. Pero lo importante es que tú estableces, en este tiempo no voy a hacer nada más do que buscar la voluntad de Dios. Vou, se for necessário, desenchufar o móvel, a tele, não sei o que, para que Deus esteja. E mesmo assim, nesse tempo te chegam mensagens, te chamam, por se não está, já ocorreu de não conseguiam falar comigo, então se chamam a Cátia. E aí vice-versa. Então, tenha um tempo definido durante o dia. E uma atitude, um espírito expectante. Esteja preparado para o que Deus vai falar. Vale. O 7º lugar é uma ferramenta chamada Emoal. Mira, eu tenho aqui os Emoals que eu hago todos os dias, toda a semana, um texto da Escritura para ler, memorizar, um mensagem, o que Deus está dizendo a mim com este texto. O de obediência se refere a obedecer o que Deus te pede que hagas. A arrependimento, algum pecado que o Espírito Santo te pede que confesses e te arrepentas. E oração se refere a tus orações. Eu quero dar um exemplo. Esta semana passada, o texto que o mentor me deu foi de Filipenses 2, de 1 a 11. Então, eu tinha que ler e memorizar. O texto fala que haja em vosotros o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que aun sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, pero esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem e sofreu a morte e morte de cruz. Então, o que habla desse texto? Habla de uma kenosis. Kenosis é quando eu me vacío a mim mesmo, de minha sabedoria, de meu conhecimento, de lo que he passado, e deixo que Deus me llene com sua palavra, com sua vontade, com seu desejo. Então, depois de ler este texto, a mensagem, eu escrevi aqui, que devo permanecer trabalhando, porque eu não tenho que, quando escrevo a mensagem, não tenho que dizer o que Deus quer de los outros, eu tenho que dizer o que Deus quer de mim. Quando começamos a hacer esse moal, e o mentor perguntava, Caleb, que Deus te ha hablado hoje? Eu falei, não, que nós outros devemos, nós outros não, Caleb. Que eu tenho que isso, que eu tenho que, porque é muito fácil nós outros, não, porque a igreja tem que fazer, porque os irmãos, então eu escrevi aqui, que eu devo permanecer trabalhando em el caminho de la unidade, porque me desejo a unidade dos pastores irmãos, porque isto foi o que Cristo hizo para nos deixar o exemplo. Jesus trabalhou por la unidade, então eu não devo desanimar, eu devo permanecer trilhando o caminho da amizade. Obediência refere-se a obedecer à vontade, a lo que Deus queira que haga. Então, que Deus me está dizendo para não desanimar, aun que veja poucos frutos. Arrependimento, algum pecado que o Espírito te pede que confesse e te arrependas. Diz, me perdona Deus por me considerar muitas vezes superiores a meus colegas de ministério. Isso é uma coisa que eu tive que confessar, que me arrependi diante de Deus, porque às vezes eu hago que, porque eu estou na reunião dos pastores, porque eu hago isto, porque eu sou aquilo, e outra coisa que eu sou melhor, porque veio pastores a me ver muitas vezes que não estão fazendo nada, e quando habla de unidade não cerram suas igrejas para o culto dela. Pero eu não tenho que julgar a estes pastores, eu tenho que cuidar de minha vida e me arrepender, porque muitas vezes me considero
más que ellos, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Y vosotros, después de hacer todo lo que te mandaren, no te consideres superior, pero diga, no hizo más que mi obligación. ¡Wow! No soy superior a nadie. Si yo estoy haciendo, muy bien, no hago más que mi obligación como pastor de 100% vida y de Málaga. Y por último, tengo que escrever mi oración. Ayúdame, Señor, a ser un agente de unión, a luchar para ser un hombre de paz y no juzgar a mis hermanos ni a despreciarlos. Entonces, esto es un ejercicio donde Dios habla conmigo. ¿Cómo Dios habló conmigo? Yo he leído la Escritura, memoricé la Escritura, escreví el mensaje central que la Escritura me dice a mí. Yo ahora obedezco, escrevo cuál es la obediencia que debo tener. Me arrepiento, porque si Dios está hablando algo para mí en este texto es porque aún no he estado como Dios quiere. Y después escrevo mi oración. Eso es una forma fantástica. Yo tengo aquí, después voy a compartir con los voluntarios, porque quiero que los voluntarios empiecen a hacer su manual, a entender lo que Dios te está diciendo en cada semana. Yo voy a dar el texto y nosotros vamos a usar eso. Pero, sabe, irmão, o diário de oração se refere a isso, a você, a tu escreveres o que Deus te está dizendo. Às vezes eu fui ao meu diário de oração de um ano atrás e vi o que Deus em esta fecha me disse no ano passado. E algumas coisas se cumpriram, outras eu tenho que revisar, mas o bueno de ter um diário é que tu ves a evolução que está tendo com o Senhor. Vale, pero já estamos um pouco adiantados, mas eu quero falar sobre 15 razões por las quais muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Em primeiro lugar, alguns realmente não querem escutar a Deus. Mateus 13, de 12 a 13, diz que o Senhor falava com palavras para que eles não entenderam, para que ouvindo não escutaram. Podemos ler esse texto? Então, alguns realmente não querem escutar a Deus. Por quê? Têm medo. Se acorda quando Moisés disse ao povo, pero vosotros podéis hablar con Dios? No, habla tú, porque nosotros tenemos medo. Tenían medo de Dios y por eso no podían escuchar la voz de Dios. Moisés todos los días hablaba con el Señor en la tienda de la congregación, pero ellos no se aproximaban. Entonces dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miram, não veem. Aunque oyen, não escutam nem entendem. Pero Jesus não deveria falar claramente para que eles entendam. Não, Jesus não tem interesse de falar com quem não vai ter relacionamento com Ele, com quem não tem relação com Ele. Deus fala com seus amigos, Deus fala com aqueles que têm interesse em seguir sua voz. Chegou um tempo que com os 12 discípulos, porque muitas vezes nem os 12 discípulos entendiam o que Jesus falava, mas chegou um tempo em que Jesus lhes falou claramente. Por quê? Porque sabia que eles seriam os encargados de seguir predicando o Evangelho. Então, Deus tem interesse em falar com aqueles que vão dar ouvido à sua palavra, que vão cambiar de vida. Então, alguns realmente não querem escutar a Deus por ter medo. Vai o que Deus pode pedir, vai que Deus me pida algo que eu não quero dar. Mas o jovem rico na Bíblia foi uma das únicas pessoas que depois de ter um encontro com Cristo, sua vida empeorou. Hasta ter um encontro com Cristo, tinha uma vida tranquila. Pero quando perguntou a Jesus, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Dios dice, mira, hay que obedecer las leyes de los profetas. Él dijo, eso yo lo hago desde pequeño. Vale, entonces va a vender todo lo que tiene, va a los pobres y después vuelve y siga.
Él dijo, el texto, que el joven se entristeció porque era rico y no estaba dispuesto a dar lo que tenía. Entonces se fue embora triste. Quase todos os outros encontros que Jesus tem na Bíblia, as pessoas vão embora, seguem sua vida alegres, contentos pelo exterior. Então, nem toda a gente quer escutar a voz de Deus. Segundo, alguns não se rendirão a Deus até que primeiro sepam o que Deus quer. Romanos 8, 28. Ou seja, algumas pessoas... Sim. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem de los que amam a Deus. Deus não tem malos desejos a tu respeito. Então, se algumas pessoas, ou porque han tenido padres malos, ou porque han tenido... tiene mucho receio de lo que Dios pueda hablar, de lo que Dios pueda pedir. Pero de verdade, Deus só deseja coisas buenas. Todas as coisas cooperam para o bem de los que amam a Deus. Mesmo das adversidades que passamos, las passamos para que Deus nos perfeccione. Terceiro, o pecado não confessado nos impide escutar a Deus. E realmente, se estamos em pecado, Deus não vai falar com quem está em pecado. Por quê? Porque o pecado hace separação entre Deus e os homens. Salmo 66, 18. Si mi corazón no hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Se mi coração houvera eu abrigado maldade, o Senhor não me habría escuchado. Claro, se estamos em pecado, Deus não vai falar com nós outros. Em quarto lugar, alguns nunca han sido ensinados acerca de escutar a Deus. Sabe que, se acorda de Samuel? Samuel estava dia aí, por la noite, era ninho, sendo treinado. Bom, a história é muito interessante. Sua madre não podia ter hijos. Então orou e pediu a Deus e disse: se me deres um hijo, porque naquela época uma mulher não ter hijo era uma maldição. Então disse: se tu me deres um hijo, eu lo entregarei de volta a ti. E mal o ninho nasceu, foi desmamado, ela o levou e entregou ao profeta Eli. Ocorre que o profeta Eli era um profeta que estava já em decadência seu ministério. Diz o texto que a palavra de Deus já era escassa. Pero um dia por la noite, Samuel ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele correu a Eli e disse: Eli, tu me has chamado? Não, volta para tu cama, eu não tenho chamado. E por segunda vez ele ouviu: Samuel, Samuel, e correu, disse: Eli, tu me has chamado? Não, eu não te he chamado, volta para tu cama. E a terceira vez, ouviu: Samuel, Samuel, e foi a Eli e ele disse: mira, isso é Deus que está falando contigo. Ele não se lembrava como Deus falava. Ele disse: quando Deus te chamar, diga: habla, Senhor, que tu servo hoje. E assim isso Samuel. Samuel passou a ser uma pessoa que tinha relação com Deus. Falou com reis, com sacerdotes, foi utilizado por Deus de diversas maneiras, porque aprendeu a escutar a Deus. Muitas vezes os pastores não ensinam que as pessoas podem escutar a Deus, porque é muito incômodo que as pessoas venham ao pastor pedir: pastor, que decisão devo tomar em isto? E há pastores que gostam de ter o poder na mão e decidir sobre a vida das pessoas. Eu ouvi de uma igreja que as pessoas nem viajam de vacações sem autorização do pastor. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ensinar na igreja. E o que estamos ensinando é que tu puedes ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus. 5. Incredulidade. É claro que os sessionistas nunca vão ouvir a voz de Deus, porque se eles não creem que Deus habla, eles não vão ouvir. Mateus 13:58 diz que Jesus não pudo fazer milagros em sua terra, porque as pessoas não acreditavam em Ele.
lo conocían desde pequeño y lo vieron como el hijo de José y María, no como Jesús, el Señor. Y él no pudo hacer milagros en su región. Sexto lugar, temor de que va a ocasionar caos en la iglesia. Y realmente hay muchos pastores que no enseñan sobre escuchar la voz de Dios, porque eso puede traer alguna confusión. Y usan como ejemplo Corintios. En Corintios era una iglesia que tenía todos los dones, pero era la iglesia más complicada del Nuevo Testamento. Pero lo que Pablo dice a esta iglesia en 1 Corintios 14 y 40, él no dice que no hable más en lenguas, él no dice que no hable más en profecías, él no dice eso. Él dice que todo debe tener orden y decencia. Entonces Pablo no prohíbe. Nosotros pastores no podemos dejar de enseñar porque esto va a ocasionar algum caos na igreja. E no início pode causar, porque as pessoas até que distinguem a voz de Deus, se é minha vontade ou se é realmente a voz de Deus, há um exercício, uma disciplina. Por isso que habla que aún é imperfeito, porque passa por nós outros. Mas quando vier o perfeito, deixará de haver este tipo de problema. Mas não é porque vai ocasionar caos que devemos deixar de ensinar. Vale? Sétimo, não desejar uma amistade com Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que querem apenas o favor de Deus, mas não querem um compromisso com Ele. São o que chamamos os simpatizantes do reino. Era a multitude que seguia Jesus. Seguia Jesus por quê? Porque Ele podia fazer os milagres, porque Ele transformava água em vinho, porque Ele multiplicava pão, porque Ele curava os enfermos. Mas quando começou a haver um cerco, todos o abandonaram. Ele disse aos discípulos: não quereis vós também ir-se, marchar-se? E eles han dicho: para quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Já haviam entendido que não era só o favor, senão um compromisso. Então, se eu não quero um compromisso com Deus, uma amistade com Deus e só o favor, Deus não vai falar comigo. Ele habla com aqueles que querem ter uma relação com Ele. Depois, em oitavo lugar, a desculpa de muita gente. Estou demasiado ocupado para passar tempo escutando a Deus, Mira, foi Martinho Lutero que disse: hoje eu tenho tantas coisas que fazer que se eu não passar as primeiras 2 horas aos pés do Senhor, não vou lograr hacerlo. Ou seja, justamente ao contrário do que pensamos. Tenho muitas coisas que fazer e não posso orar. Então ele pensava: tenho muitas coisas para fazer, então é mais um motivo que tenho para orar 1 ou 2 horas para que consiga fazer tudo o que quero. Então temos que cambiar o chip, sabe? Eu não posso estar demasiado ocupado. As horas, o dia tem as mesmas horas para ti, para mim, para toda a gente. Todo mundo tem tempo. Toda a gente tem tempo. O problema é como manejamos este tempo, como organizamos nosso dia. Mas o dia tem 24 horas para toda a gente. Nono lugar, hablar em lugar de escuchar. Muitas vezes hablamos em tempo de oração, mas quando Deus não vai contestar, já salimos, já não estamos na posição de ouvir. É necessário, pelo menos nos últimos 15 minutos de tu tempo de oração, se tu haces 1 hora de oração, nos últimos 15 minutos estar em silêncio, para deixar que Deus hable contigo. Não podemos ouvir a voz de Deus se estamos falando, então temos que parar. Ser impaciente, 10º lugar, ser impaciente e apressurar-se. Eu, quando li esse texto, falei: Moisés esperou por 6 dias para que Deus falara com ele. Podemos ler Êxodo 24, 15 e 16. Eu nunca havia me apercatado que Deus demorou 6 dias para responder. E Moisés, por isso é chamado de homem mais calmo do mundo, esperou os 6 dias calado. Enquanto Deus não me habla, eu não me saio de cá. Diz assim: quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor se pousou sobre ele, sobre o Sinaí. 6 dias a nuvem cobriu o monte. Ao 7º dia, desde o interior da nuvem, o Senhor chamou a Moisés. A glória de Deus estava aí.
Ele se calou e esperou. Algo vai acontecer, porque a glória de Deus não vem sem propósito. A glória de Deus vem com um propósito. E eu me vou quedar aqui calladito até que Deus abra. E no sétimo dia Deus abriu. Ele esperou 6 dias. Eu não sei se esperaria 6 horas, 6 minutos. Sou muito acelerado, mas tenho que aprender a acalmar meu coração. Tenho que aprender a esperar que Deus abra. E não haga nada. Como Moisés, em outra ocasião, disse: Senhor, porque Deus disse: eu não vou andar com este povo mais. Eu vou obedecer, vou dar o que prometi, mas não vou com eles. Porque eles são de dura serviço, são de ânimo doble. E se eu for com este povo, eu lo destruirei. E Moisés não se conformou com isto, e disse: Senhor, se tu não vai conosco, nós outros não sairemos daqui. Não vamos dar um passo sequer se tu não vai conosco. E conseguiu convencer a Deus de que for. Ok, realmente, vale, eu vou. Eu dou minha palavra, porque tu eres meu amigo e me has pedido, eu vou. Sabe, irmãos, não vou dar um passo se Deus não confirma que é sua vontade. Depois, em 12º lugar, a 11º, tener temor del hombre em lugar de Deus. Provérbio 29 e 25. Se eu tiver temor del hombre, nada vai correr bem em minha vida. Temer a los hombres resulta na trampa, pero el que confia no Senhor sale bem librado. Muitas vezes não queremos escuchar a voz de Deus porque o que aquelas pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fanático, vão pensar que sou agora sim que o pastor me comeu o coco. Não, eu não tenho temor de amor, tenho temor de Deus. E eu vou ouvir a voz de Deus e muitas vezes vou dizer: mira, eu sinto de Deus para ti isto. Sabe, uma vez eu tive temor do homem, eu já contei essa história. Deus me ha chamado a falar com meu pastor sobre pecado. E eu ouvi a voz de Deus: vai, habla com. E eu estava indo de moto, chegando à cidade, e volvi e fui à sua casa. E quando eu cheguei à sua casa, ele me recebeu em sua biblioteca. Quando eu vi aquela quantidade de livros, havia livros, irmãos, o homem era muito inteligente, e eu me acovardei. E não lhe falei o que Deus me havia pedido. Sabe o que ocorreu? 2 semanas depois desta minha visita, ele foi apanhado em ato de homossexualismo. Incluso morreu de sida. E eu não falei o que Deus havia, porque temi o homem. Sabe o que eu pensei? Quem sou eu para corrigir a este homem, para dizer o que Deus me ha dito? É muito duro. E Deus me ensinou uma dura lição. Tu tens respeito a mim e aos homens. Pode ser que se eu dijera, ele se houvera corrigido. Pode ser. Ou pode ser que eu falara e depois nada disso era verdade. Então quem vai quedar envergonhado sou eu. Pero Deus me dijo que tu te quedas envergonhado, pero não desobedeça a minha palavra. E desde este dia, quando Deus me manda falar algo para alguém, vou com muito temor, pido confirmação de Deus, pero jamais digo: Deus me dijo isso. Eu sinto de Deus, porque eu jogo a responsabilidade em mim. Se aquilo não ocorrer, foi palavra minha e não de Deus. Então, eu convém que Deus cresça e que Deus mengue. Vale? Então, não devemos temer o homem. 12º, Satanás trata de evitar que escutemos. Marcos 14, 4, 14 e 15 diz que é como aquela palavra semeada, o diabo la arrebata e quita do coração do homem. Muitas vezes, Satanás trata de evitar que escutemos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nada
discute se el diablo habla hoy. El diablo habla hoy todo el tiempo. Tú ligas la tele, el diablo te habla. Tú vas a una revista, el diablo te habla. Viene tu no. Mira, el diablo dice que tú no vales nada, que tú eres feo, que tú estás gorda, que tú dice muchas cosas, que tú no vas a conseguir, que ese curso es muy difícil para ti, que tú no tienes capacidad, que estás en una tierra extraña que va a comer el polvo de la tierra. El diablo habla de muchas formas y nadie discute que el diablo habla. Pero discutem se Deus habla. Quem tem mais poder? Sem dúvida nenhuma, Deus. Pero nadie discute. O diabo intenta todos os dias colocar coisas em tu mente para que tu desistas das coisas de Deus. A vezes tu haces as perguntas equivocadas, por isso que Deus não responde. Há coisas por las quais não necessitamos perguntar a Deus, porque já está em sua palavra escrita. Que muitas vezes, depois de um tempo que tu não ouve a voz de Deus e tu questionas, Deus, por que não hablas comigo? Deus diz, porque me estás fazendo uma pergunta equivocada. 14. Medo de confundir nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Juan 10, 4 a 5. Então, muitas vezes temos dúvidas, será que isso foi Deus mesmo que me dijo? Ou é meu coração que quer isso? Por isso que eu tenho que estar afinado com Deus, para entender, diz o texto, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. É impressionante isso, é um vídeo na internet que uma pessoa chama as ovelhas e as ovelhas nem nada. Mas quando chega o pastor e faz um sonido, todas vêm em sua direção. Então, isso é verdade em relação aos ovelhas. Assim que nós não temos medo de confundir nosso desejo com o desejo de Deus. Devemos orar, Deus, como Jesus orou. Não seja hecha a minha vontade, pelo a tua, Senhor. Pero exercitar. Algumas vezes ao início vamos ter dúvidas, pero Deus vai confirmando. E podemos errar. Por isso que eu digo, nunca diga, o Senhor me dijo. A pior coisa que tu pode... Mira, quando uma pessoa vem a nós outros como pastor e diz, mira, Deus me dijo que mi tempo esta igreja acabou. Eu vou dizer o quê? Não. Este argumento é para quem não quer discutir. Deus me dijo, eu vou dizer que Deus não dijo. Se Deus te dijo isso, o que pode dizer? Então, realmente, não há problema, desde que esteja outra igreja. Nós outros não somos a única igreja, não somos igreja perfeita, não somos melhores do que nadie, pero eu tomo muito cuidado de dizer, Deus me dijo, eu sempre hablo, eu sinto de Deus, isto. Agora, receba e espere. Se confirmar é de Deus, se não se confirmar, foi minha palavra. Então, não é problema. À medida que tu aprende a ouvir a voz de Deus, e vai exercitando-te nisto, mais claro vai ficar, vai quedar toda a palavra de Deus. Em 15º lugar, para terminarmos, escutaram uma voz forte em lugar de uma voz tranquila. Este texto de Reis habla de Elias. Elias foi a uma caverna e queria ouvir a voz de Deus. E houve um vento impetuoso, um vento muito forte. Ele, agora Deus vai falar através do vento. Mas Deus não estava em vento. Depois houve e assim foi. Mas quando ele se acalmou e parou de querer colocar Deus em uma caixa, e se quedou calado, Deus falou com um sussurro, uma voz suave. Deus nunca vai gritar. Por isso é necessário que nós outros estejamos callados, em silêncio, para que Deus nos fale. Porque Deus fala com uma voz suave. Deus fala com amor. Deus fala com carinho.
Por isso, há muito ruído. Às vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus porque há muito ruído à nossa volta. E não só ruído físico, ruídos também emocionais. Nosso coração está agitado, mas eu necessito calma. Assim que, é o último diapositivo. Concluindo, irmãos. Nós outros hoje ouvimos e hemos aprendido que Deus habla hoje. Penso que estamos todos de acordo que Deus habla hoje. Pero só com aprender não basta. Há que ter intencionalidade em ouvir a voz de Deus. E para isso temos que ter disciplina e vencer todos os empecilhos que nos atrapam em seguir a vontade de Deus, de ter uma comunhão com os outros. Deus quer uma comunhão. Se tu não a utilizas, o problema é tuyo. Tu estás perdendo uma ferramenta, tu estás perdendo uma oportunidade increíble de ter uma relação com Deus, de falar com Deus como eu falo com minha mulher, com meus amigos. Eu posso falar com Deus assim. Eu não necessito nem chamar-lhe de Senhor Todo-Poderoso. Não, Senhor, posso chamar Deus de você. E tu tratar Deus como tu aqui, tutear uma pessoa, é só quando tu tens muita amistade. Incluso eu na igreja em Portugal, uma pastora chamou o membro da igreja de tu, ela disse, eu nunca te dei a liberdade de me tutar. Nós outros não erramos muito em Portugal porque sempre falamos você. E você também. Você é para quem não tem intimidade. Quando tem intimidade, tu chama de tu. Tu podes chamar Jesus de tu. Porque Ele quer. Nós outros vamos começar no futuro um curso sobre escutar a voz de Deus. E vamos fazer isso de forma prática. Em este curso, muitas vezes chamamos uma pessoa que quer receber oração, ela se senta, todos nós estamos a seu redor, em pé, oramos por ela e de repente alguém dá a palavra, uma palavra de Deus para ela. Esta pessoa disse a palavra e aprendemos a ouvir a voz de Deus. É um curso que leva algumas semanas, por isso, eu quero que tu empeces a dizer a Deus, Deus, eu quero ouvir tua voz. Habla comigo, ajuda-me a entender tua vontade. Ajuda-me a ouvir tua voz. Senhor, que eu pueda intencionalmente ter tempo contigo. E algumas vezes o tempo que temos com Deus não vamos ouvir nada. Não é que sempre Deus vai falar. Algumas vezes Deus não fala. Estava em Moisés 6 dias na presença de Deus e Deus não lhe falou. Até que ele acalmara seu coração, até que ele dera liberdade para Deus, para que Deus falar e ele escutara, não só ouvir, mas escutar, que há uma diferença. Cerre tus olhos, bate tua cabeça. Senhor Jesus, te damos graças por esta palavra e sabemos que tu desejo é que, Senhor, nós outros oigamos tua voz. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor. Não há nada que podamos fazer para ouvir tua voz, Senhor, senão buscar tua presença, separar tempo para estar contigo, ouvir tua voz, Senhor. Necessitamos ouvir tua voz. Há tantas vozes, Senhor, neste mundo agora que estamos vivendo. As vozes da pandemia, que dizem que, Senhor, esta enfermidade vai acabar com o homem. Ó Senhor, as vozes da guerra, as vozes, Senhor, de sermos estrangeiros em uma nação estranha, diferente. Ó Senhor, há tantas vozes querendo que lá sigamos, Senhor. Pero nós outros queremos ouvir tua voz. Necessitamos ouvir tua voz, Senhor. Sabemos que és tu desejo, Senhor, falar com tu povo. Assim que te pedimos, Senhor, que nos ajude a separar tempo para ouvir tua voz, a buscar tua vontade, Senhor, a ter intimidade contigo, a não esperar, Senhor, que tu hables com alguém por nós outros. Hable a nós outros através de alguém, senão que tu podes falar. Pode até utilizar, Senhor, podes até utilizar isso. E não hace sempre confirmação através de outras pessoas, mas queremos ouvir tua voz. Em nome de Jesus.
Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa a acrescentar sobre ese tema? Nosotros normalmente no hablemos para discusión, pero ¿hay algo que tú quieras añadir a lo que hablamos sobre oír la voz de Dios? Sí. Yo tengo crecido en esto de escuchar a Dios y empecé así, lo escucho y una de las veces el Señor me habló que solamente puedo saber que es Él porque esto también es como entrenar algo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces si tú en la primera vez hace como el pueblo que estaba con Moisés y dice, no quiero escuchar, Dios no va a hablar. Es como Él quiere hablar con nosotros, pero el pueblo ha dicho, Moisés, tú escucha y nos dice que Dios está diciendo. Y un día en personal el Señor me habló que yo solo podía saber que era Él porque conocía su voz. Entonces, porque aún de esto que el diablo nos habla de esto, de cosas como cosas malas, él también puede intentar engañarnos con cosas que no son tan malas, pero no es la voluntad de Dios, para cómo te engañar, para tomar decisiones que no son lo que Dios quiere. Y solamente vas a ver que es el diablo o las voces que no son de Dios si tú conoces la voz de Dios. Y para eso necesita seguir buscando, seguir escuchando, seguir entrenando tu oído como hacemos con todo. Porque yo hoy, por ejemplo, estaba escuchando unos vídeos que hice ayer de donde estábamos de la fiesta y pude reconocer la carcajada de Katia. ¿Por qué? Porque la conozco, porque andamos juntas, porque estamos caminando juntas hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Entonces la misma cosa es con Dios. Tú vas a reconocer que es Dios que está hablando contigo porque está entrenando para escucharlo. Y también la voz cuando el diablo intenta hablar contigo o cuando personas intentan hablar cosas que no es lo que Dios quiere. Porque esto, hay muchas personas que son una voz de Dios para nosotros, pero hay personas que no son una voz de Dios para nosotros. Y esto es entrenar tu oído y tu vida con Dios. Yo suelo decir que hay maniobras de distracción de Satanás. El año pasado, yo y Katia recibimos una propuesta para asumir una iglesia grande. Y yo hablé con Katia, esto es una maniobra de distracción. Porque Dios nos mandó a abrir una iglesia nueva. No va a cambiar de opinión. Entonces, tranquila. Y pasó un tiempo, Katia gostava e passou um tempo, pudemos perceber que foi mesmo uma manobra de distração. Por quê? Não era a voz de Deus. Era uma voz dizendo algo que nos gostaria, que nos haria bem, que nos traria algum conforto, alguma conveniência, mas não era a voz de Deus. Era uma manobra de distração, não era a vontade de Deus. E mira, muitas vezes Deus nos dice coisas que não nos gusta ouvir. Dice na Bíblia que Pablo queria ir à Ásia. Pablo, o que ia fazer em Ásia? Predicar o Evangelho. Ele não ia fazer turismo. Pero digo que o Espírito Santo me proibiu que fuera. E agora vamos dizer, este é o diabo que não está deixando fazer isso. Pero não, é justamente Deus, para que tu não quebre a cara, para que tu não, entende? Não é o tempo. Por isso falamos que Deus sempre contesta as orações de algumas pessoas dizem de 3 maneiras, eu digo 4. Não, espere, algumas vezes diz sim, e algumas vezes diz sim, pero com condições. Então, muitas vezes Deus diz
espere, porque no es el momento. Pero no es que no va a acontecer, va a ocurrir, pero no ahora. Así que debemos ejercitarnos en esto. En el nombre de Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, yo me rindo a ti, oh mi Dios, me rindo. Amém. Graças a Deus. Vamos pasar a celebración de la Santa Cena. Y lo que habla la Santa Cena es una orden de Dios que nos hiciéramos esto para nos acordar de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Así que cuando cojamos este pan, cuando cojamos la copa, el pan no es el cuerpo de Cristo. El pan simboliza el cuerpo. El zumo de uva, el mosto no es la sangre de Cristo, representa la sangre, pero podemos participar. Si tú, mira, yo no me he bautizado, ¿puedo tomar la cena? Puedo. Lo único que hay es que tú tienes que hacer un examen de tu vida. Si tú no estás en condiciones de tomar, pida perdón a Dios, pero no deje de tomar. Decida andar con Jesús. Algunas personas dicen, hay que se bautizar. El bautismo es una etapa de la vida cristiana. Es cuando tú das el testimonio público de que estás siguiendo a Dios. Pero si no has bautizado, no estás impedido de participar. Só estás impedido de participar si tú conoces el camino, pero dices, yo no quiero dar este camino. Entonces no participa. Porque dice el texto de 1 Corintios 11:23, a partir del verso 33, que el que come y bebe del pan, el que come del pan y bebe de la copa, sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe para su propia condena. Entonces nosotros no queremos que sea de maldición para ti, sino de bendición. Por eso te invitamos a hacer un examen. Si formos pensar quién está en condición, ninguno de nosotros, nadie está en condición. Pero lo que decidimos es que vamos a caminar con Cristo. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Yo tengo que estar hoy mejor do que ayer, mañana mejor do que hoy, porque la vida cristiana es una caminada, es como si estuviéramos subiendo una escalera. Y vamos subindo. Pero nadie es perfecto. Así que nosotros vamos a recibir el pan. Si tú estás en comunión con Dios, participa. Si tú no estás si hay algún pecado que tienes que confesar, hágalo ahí en tu corazón, juntamente con Dios. Hay iglesia que hace la cena todos los domingos, hay iglesia que hace una vez por mes como nosotros, y hay otra que hace una vez por año. Pero no es importante la cantidad de veces que hagas, importante es que sigas a Cristo, entregue a Él su vida, la dirección de su vida, en nombre de Jesús. Gracias.
Senhor, temos em nossa mão o pão. O pão simboliza, Senhor, tu corpo que foi partido por nós outros. Ó Senhor, tu foste crucificado, tu sofriste a pior morte que havia, que era a morte de cruz. Tudo isso não existe por amor. Não foi fácil para ti, Senhor, que tu estavas mirando a cada de nós outros. Ó Senhor, e dando sua vida por amor, para que pudéssemos ter vida também. Para que, ó Senhor, fôramos livrados da morte. Senhor, que era o caminho natural que teníamos. Assim que, esta manhã, Senhor, hacemos memória de tu sacrifício. Te agradecemos, Senhor. Nosso coração está lleno de gratidão por tu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Também, Senhor, esta copa temos o mosto, sumo de la uva, o Senhor, que simboliza tu sangue, Senhor. A sangre que has derramado em nosso favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, por tus pisaduras, por tu sofrimento fomos sarados, Senhor. A morte não pudo vencer-te, tu estás vivo à direita do Padre e vendrá buscar-nos. E mientras nos venga, nos ha deixado o Espírito Santo para que seja nosso companheiro, para que hable com nós outros, para que nos instrua no caminho. Graças por tu sacrifício em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, muitas graças por esta igreja, por o que estás fazendo na vida de cada um, em nossa vida como pastores também. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque tu não nos deixas, Senhor. Tu amor nos persigue. Tu amor está sempre, Senhor, à nossa disposição. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, graças por esta reunião. Leva-nos em paz para nossos lugares. Espero que tenhamos um bom tempo de comunhão também aqui, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo e o amor do Padre seja com todos, agora e sempre. Amém. 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 Deus te bendiga. Bueno.